Glória a Deus, bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Bom, vamos entrando, vamos compartilhando aí. Nós estamos aqui hoje com o privilégio de trazer mais uma aula tanto quanto polêmica, né? Eleição e predestinação. Antes de eu entrar na aula, nós podemos falar sobre esse assunto. Eu gostaria de falar um pouco sobre a revistinha desse trimestre aqui, segundo trimestre de 2020. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nossa irmã Gisele, semana passada, já fez uma introdução sobre a capa da revistinha, que está muito bonita, por sinal. E nós tivemos a primeira aula, os irmãos podem encontrar a aula aí no canal da igreja, na página da igreja, Assembleia de Deus Jardim Ansalca, e também no canal no YouTube. Os irmãos podem entrar lá, se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que é compartilhado aqui com os irmãos. A primeira aula foi dada pelo nosso pastor-presidente, pastor Laércio, que é a introdução à carta aos Efésios. A segunda aula foi dada pela nossa irmã Gisele, que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E hoje nós iremos falar sobre a eleição e a predestinação. A próxima lição será a iluminação espiritual do crente. A quinta, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A sexta vai falar sobre a condição dos gentios sem Deus, como que se encontra o homem e a mulher sem Cristo. A sétima lição vai falar sobre Cristo e a nossa reconciliação com Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, lição 8. Lição 9 vai falar sobre o ministério da unidade revelado. A lição 10 vai falar sobre a intercessão pelos irmãos de Efésios, uma intercessão que Paulo faz, né? Uma lição muito bacana. A lição de número 11 vai falar sobre os atributos da unidade da fé, que é humildade, mansidão e longanimidade. A lição 12 vai falar sobre a conduta do crente em relação à família. E a última é o tema clássico de Efésios, que é a batalha espiritual e o revestimento dos cristãos, né? E as armas do crente. Então, você não pode perder nenhuma aula, né? Enquanto isso, nós oramos para que as coisas no Brasil, em Guarulhos, no estado de São Paulo e no mundo, né, se normalizem. E os irmãos que estão nessa quarentena aí, não deixem de estudar a palavra de Deus e ser edificado pela mesma. Enquanto os irmãos vão entrando e compartilhando, eu gostaria também de indicar um livro aqui, que é justamente sobre a aprofundação desse tema, eleição e predestinação. Afinal de contas, Deus determina as pessoas para o inferno? Como que é esse negócio aí? A gente não tem livre escolha, não temos livre-arbítrio. Então, para você se aprofundar, esse livro aqui é o livro do Norman Geisler, Eleitos Mais Livres. Como entender essa escolha divina e a responsabilidade humana. É um equilíbrio entre a eleição divina e o livre-arbítrio. Um livro muito excelente. É um dos livros que você não deve passar dessa vida sem lê-lo, tá bom? Então, vamos entrando aí, vamos compartilhando. Nós temos um tempo aí para fazer uma reflexão na palavra de Deus. Amém? Podemos iniciar? Glória a Jesus. Já temos algum número de pessoas aí. Compartilha a live. Não crie uma sala de vídeo. Compartilha a live. Você põe aí compartilhar, escreve na publicação e continua com a gente aqui assistindo, tá bom? Pegue caneta, papel aí para pegar base bíblica, referências. E vamos lá. Vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus cumpra o seu resultado. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós glorificamos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos aqui para aprender da Tua palavra, sermos edificados pela mesma. Senhor, que a Tua palavra vá e cumpra o resultado para o qual está sendo enviada, que a Tua palavra seja chuva, que a Tua palavra seja neve, como diz o profeta Isaías, que ela caia sobre nossas vidas e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. Meu Deus, repreenda tudo aquilo que se opõe, toda distração, meu Deus, que vem para roubar a atenção dos nossos irmãos e irmãs que estão em seus lares agora, meu Deus, que estão com o coração ardente, meu Deus, porque na verdade gostariam de estar aqui, meu Deus, fraternizando com os irmãos, aprendendo a Tua palavra. Mas enquanto isso, meu Deus, não é possível que a Tua palavra os alcance no conforto dos seus lares, meu Deus, e que nós saímos daqui edificados e mais apaixonados pela Tua obra, edificados pelo Teu Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos para a glória do Teu Filho, ó Pai. Amém. E graças a Deus, se conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Bom, queridos, a lição de hoje vai falar sobre eleição e predestinação, como nós já falamos, o tema de hoje. Diferente de uma aula presencial, onde nós temos aproximadamente 1 hora e 40 minutos, nós não temos esse tempo aqui para se aprofundar, detalhadamente sobre cada nuance da lição. Então nós vamos passar por cima dos tópicos, obviamente, dando destaque para aquilo que é mais importante e crendo que os irmãos estarão se aprofundando aí novamente, os irmãos que se interessarem, adquirem esse livro, Eleitos Mais Livres, do Norman Geisler, edição Vida, editora Vida. Então nós vamos passar por cima aqui, dando um enfoque aos principais pontos aqui da revistinha. Vá mandando sua pergunta aí. Lembrando que a igreja aqui, a Assembleia de Deus Jardim Carvalho, tem um quadro aqui que é Pergunte ao Pastor. Então na terça-feira o pastor Laércio vai estar aqui a partir das 8 horas, das 20 horas da noite, respondendo aqui as perguntas dos irmãos. Então faça sua pergunta aí no comentário, marque um amigo, compartilhe e vamos lá. Em primeiro lugar, nós começamos pelo texto áureo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5, que diz assim a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5. A verdade prática da revistinha é que, segundo a presciência de Deus, e a gente vai aprender o que é presciência no decorrer da aula, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, no decorrer da aula, nós vamos destacar o que é presciência, o que é eleição e o que é predestinação. Será que Deus predestinou para a salvação? Deus predestinou para a condenação incondicional? Como que é essa polêmica da graça irresistível, da eleição incondicional, da expiação limitada, que são pontos do calvinismo extremado que a Assembleia de Deus particularmente não concorda, porque fere alguns aspectos do caráter de Deus, mas no decorrer da lição nós estaremos dando destaque para isso. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12, e diz assim o texto sagrado. Novamente, repetindo o versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça, e que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, novamente, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. Então esse é o texto base aí da nossa lição, e nós vamos estar pensando sobre eleição e predestinação, é o ponto central da aula de hoje. A aula de hoje ela tem alguns objetivos, objetivo geral, objetivos específicos, que é esclarecer a diferença entre eleição e predestinação. Eleição fala de escolha, predestinação fala de determinar o caminho. Em segundo lugar, explicar como ocorreu a eleição divina, que é justamente a graça. Nós não anulamos a graça, que foi antes da fundação do mundo. E em terceiro lugar, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém? Então, esse tema da predestinação é um tema muito polêmico, que gera muitos debates, muitas discussões entre os irmãos, E alguns chegam até a chamar outros de heréticos, porque não concordam em certos aspectos do que diz a soteriologia, a doutrina da salvação. Já na introdução da lição, o autor vai descrever aí que a eleição e a predestinação são termos importantes
correto? Na compreensão da doutrina da salvação, que é entender o escopo de como Deus realiza a sua obra na história da redenção. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Então, a soteriologia nada mais é do que um Deus justo, santo, gracioso, se inclinando para pecadores que não merecem serem salvos. E isso é graça, isso é o favor de Deus que não merecemos. E aí o ponto central desse estudo de hoje é mostrar que a eleição, ela está associada ou linkada com a presciência de Deus. Então, Deus elege aqueles que de antemão Ele conheceu. Então, o primeiro ponto que nós precisamos aprender, isso está na sua revistinha, é o primeiro ponto da revistinha, que é falar sobre a eleição na vida dos santos. Ou seja, a eleição na vida das pessoas faz com que elas tenham uma vida santa e irrepreensível. Então, o autor vai destacar aí, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Isso vai falar da dádiva divina na eleição. Essa dádiva precede a nossa existência. Então veja que Paulo vai falar aí aos Efésios capítulo 1, versículo 4, que é o texto áureo da lição, que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Então, essa eleição, o estudo da eleição, ela aponta alguns aspectos da salvação. Em primeiro lugar, fala da onisciência, do conhecimento, do pré-conhecimento de Deus. Em segundo lugar, a eleição vai apontar em quem somos escolhidos, em Cristo. Então, essa escolha não ocorre à parte de Cristo. Os eleitos são aqueles que estão em Cristo. É por meio de Cristo, a obra redentora de Cristo, que Deus escolhe pecadores. Isso se chama imputação de justiça, ou seja, pela fé, Deus, através de Cristo, imputa ao pecador a sua justiça, e quando olha para o pecador, agora rendido a Cristo, não vê mais a sua decadência, mas o aspecto da beleza, da glória de Cristo, como Paulo diz, que com o rosto descoberto, refletimos agora a glória de Cristo, de glória em glória. E a quarta finalidade, em terceiro lugar, em qual finalidade? Paulo aqui, ele não tem a intenção, irmãos, de empregar essa frase em um outro sentido, quando ele diz que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Ele não emprega aqui outro sentido, senão dizer que a escolha de Deus, ela é eterna, correto? Essa é uma determinação da mente divina antes de todos os tempos. Nossa salvação é um reflexo, uma reflexão tardia, mas o cumprimento da vontade gloriosa de Deus. A Bíblia vai nos mostrar então que na eternidade a salvação, ela não é nova, porque nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Esse tempo que nós contamos, anos, meses, dias, semanas, horas, minutos e segundos, que é chamado de cronos, é o nosso tempo. Mas o tempo de Deus é o kairos, né? É o tempo eterno, o eterno presente, é o eterno agora. Então, para Deus, o passado e o presente e o futuro estão na mesma linha temporária. Então é uma coisa meio louca de se entender, mas aquilo que para nós é passado, para Deus ainda é presente e futuro ao mesmo tempo. Isso fala da presciência de Deus. Então, à medida que a salvação ocorre aqui, na nossa existência, no tempo presente, ela já foi prevista por Deus na eternidade, visando uma linguagem passada. Por isso que lá em Apocalipse 13 vai falar que Cristo é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Ou seja, na percepção divina, a salvação ela é sempre presente. Porque esse aspecto de divisão de tempo é só para que nós entendamos como que Deus age na história. Então ela foi planejada na eternidade. Como a irmã Gisele falou semana passada, a cruz ela não é um plano B. A cruz ela é um plano A. Deus já anteviu, Deus já determinou que o meio para que o homem fosse salvo fosse Cristo. E aí surge uma dúvida então. Poxa, se Deus sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, por que Ele permitiu que o homem caísse? É justamente porque na criação do homem, Deus determinou que os homens fossem como Ele, no sentido de livre escolha, que nós acreditamos no livre-arbítrio, até porque anular o livre-arbítrio fere o caráter de Deus. E a gente vai ver isso no decorrer da aula. Então é muito interessante nós apontarmos essa questão. Logo, há um aspecto da doutrina calvinista que é
sobre eleição incondicional, que fala da predestinação para a condenação. A grosso modo, quem crê dessa maneira acredita que Deus já na eternidade determinou aqueles que creriam pela fé, seriam salvos pela graça, e Deus determinou aqueles que seriam os réprobos, chamados assim, que seriam condenados à perdição eterna. Então, acreditar dessa forma anula a responsabilidade humana. Porque, veja, se Deus determina de antemão que as pessoas já irão para o inferno, isso anula a escolha e a responsabilidade dela. Porque como que Deus seria justo, fazendo com que uma pessoa já nascesse condenada irremediavelmente ao inferno e não tivesse a oportunidade de escolher a mudança e ser redimida, lógico, pela graça de Cristo. Isso anula totalmente um dos aspectos da divindade de Cristo, que é a sua benevolência. E Deus é justo, sim, Deus é soberano, sim, mas Ele é bondoso, Deus é gracioso também. Então, vamos apontar aí alguns aspectos do determinismo, alguns aspectos negativos. Em primeiro lugar, acreditar que Deus determina pessoas para a condenação destrói a responsabilidade humana, como eu acabei de falar. Porque se Deus é a causa de todas as ações humanas, então os seres humanos não são totalmente responsáveis. A pessoa só é responsável por uma escolha se houve livre-arbítrio para fazer ou deixar de fazê-la. Toda a responsabilidade implica a habilidade de responder, ou por si mesmo ou pela graça de Deus. Dever implica poder, mas se Deus causou a ação, então não poderíamos evitá-la, logo não somos responsáveis. Então, a pessoa que nasce determinada ou predestinada a ir para o inferno, ela não é culpada, porque se Deus na eternidade determinou que as ações das pessoas o levassem ao inferno, quem é o culpado é Deus e não o pecador. Por isso que nós não cremos nessa predestinação para o inferno e nessa eleição incondicional. Segundo lugar, um aspecto negativo dessa predestinação para o inferno é que ela anula o elogio e a culpa. Veja que da mesma forma, se Deus causa todas as ações humanas, como ensinam algumas dessas doutrinas aqui, não faz sentido elogiar os seres humanos por fazerem o bem. Ou seja, se a pessoa já nasceu predestinada a fazer o bem, ela não tem do que ser elogiada. E também você não pode culpar um estuprador, por exemplo, porque ele já nasceu predestinado a fazer aquilo. Isso não faz sentido nenhum. Pois se os corajosos não tiverem, por exemplo, outra escolha além de demonstrar coragem, por que recompensá-los? Então, por isso que nós não acreditamos nisso, porque esse aspecto da predestinação anula o elogio e a culpa. Se os maus não tivessem escolha além de cometer seus crimes, por que puni-los então? Correto? E em terceiro lugar, o determinismo leva ao fatalismo. Você acreditar que nasceu predestinado ao céu ou que nasceu predestinado ao inferno, isso leva ao fatalismo. Porque se tudo é determinado além do nosso controle, se você não tem livre-arbítrio para escolher o que é o certo, o que é o errado, fazer o bem ou o mal, por que fazer o bem e evitar o mal, então, se você não tem essa escolha? Na verdade, se o determinismo estiver correto, o mal é inevitável. Logo, o determinismo destrói a própria motivação de fazer o bem e esquivar-se do mal. Por isso, mais uma vez, nós não aderimos a esse aspecto aí da determinação para o inferno ou para a graça. Essa determinação que está aquém da responsabilidade humana. E, em quarto lugar, o determinismo não é bíblico. Os oponentes teístas do determinismo oferecem várias objeções a partir das escrituras, né? Lógico, eles vão definir o livre-arbítrio como fazer o que se quer. E aí é um equívoco você entender livre-arbítrio com fazer o que se quer, porque Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 16, vou repetir para os irmãos pegarem a base bíblica, Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 16, ele vai dizer lá que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer, isso ele faz. Então, livre-arbítrio não é fazer o que se quer. É contrário à realidade entender livre-arbítrio dessa maneira, pois as pessoas nem sempre fazem o que querem e nem desejam sempre fazer o que fazem. Então, se Deus deve escolher o desejo
de a pessoa poder executar uma ação, então Deus deve ter dado, e olha como isso é sério. Se você acredita que Deus dá o desejo, a intenção para você fazer determinada coisa, então você tem que atrelar isso a todos os aspectos da Escritura. E aí você vai cair num ponto bem crítico da Bíblia, que é a queda de Lúcifer. Porque se Deus concede desejos antes de as pessoas poderem executar uma ação, então Deus deve ter dado a Lúcifer o desejo de se rebelar contra ele. Mas isso é impossível, pois nesse caso Deus daria desejo contra Deus, e Deus não entra em contradição. Deus estaria contra si mesmo, que é impossível. Aí os irmãos que defendem esse aspecto aí da eleição incondicional, vai ligar ou linkar essa ideia aí a Romanos 5, versículo 12, quando fala que apenas Adão tinha o livre-arbítrio. O primeiro homem tinha o livre-arbítrio, mas nós hoje não temos. Eles dizem isso. Os seres humanos pecadores estão escravizados pelo pecado e não estão livres para atender a Deus. Mas essa posição, irmãos e irmãs, ela é contrária ao chamado constante de Deus nas Escrituras. E aí você pode pegar bases bíblicas como Lucas capítulo 13, versículo 3, Atos 2, 38, quando a Bíblia vai mostrar que Jesus está chamando o povo ao arrependimento. Por exemplo, em um dado momento, Jesus ele vai lamentar sobre Jerusalém, não está ouvindo ele. Ele vai falar, ó Jerusalém, quando ele chora sobre Jerusalém. Ó Jerusalém, quantas vezes quis juntar-te como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas não quisestes ouvir. É o próprio Jesus que está falando, que está convidando o pecador ao arrependimento, mas as pessoas estão endurecendo o coração. Logo, nesse sentido, a graça, ela é irresistível. Você tem o direito e a possibilidade de escolher ou não. Jesus possibilita a salvação do homem, mas o homem precisa entrar com a fé para receber a salvação de Cristo Jesus. E em segundo lugar, o aspecto dessa salvação está atrelada à fé. Quando Jesus diz na sua palavra lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê. Então a condição é crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,36, Atos 16,31, quando Paulo fala ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então a fé antecipa a salvação. As afirmações diretas de que até os incrédulos têm a habilidade de reagir à graça de Deus, está em passagens bíblicas. A gente não vai ler aqui porque não temos tempo, mas você pode pegar essas bases bíblicas. Mateus 23, 37, João 7, 17, 1 Coríntios 9, versículo 17, Filemão, versículo 14, 1 Pedro 5, 2, são algumas passagens bíblicas que os irmãos podem estar consultando para entender com mais clareza essas passagens bíblicas. Espero que os irmãos estejam compreendendo. Vamos deixando as perguntas para os irmãos. E eu creio que algumas perguntas que os irmãos já podem fazer agora, a gente talvez consiga sanar no decorrer da aula. Não, como os calvinistas dizem, né? Não, se você tem livre-arbítrio, então isso traz louvor a você porque é por meio das suas obras. Você escolhe, não, mas de maneira nenhuma. Porque se eu sou uma pessoa que estou na rua, um exemplo, mendigando, e alguém vem e me abençoa, a glória não está em quem recebe, a glória está em quem doa. Então o simples fato de eu ter fé para aceitar e receber a graça não me dá glória nenhuma. A glória é sempre do doador, ou seja, a glória é de Cristo que salva mediante a graça pecadores como eu e como você. Amém? Irmão, só um aspecto aqui que eu vou falar com a produção aqui rapidinho. Quando tiver faltando tempo, aí você me dá um toque. Beleza? Para mim não estourar o horário aqui. Segundo lugar, as condições da eleição. E aí eu faço uso do aspecto aqui da lição, que é o segundo subtópico do tópico primeiro, que é a condição da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Nós já citamos João 3,16, 1 Timóteo 2, 4 ao 6, que a Bíblia vai falar que Deus quer que todos sejam salvos, né? Ele quer que todos sejam salvos, mas todos não serão salvos, porque nem todos crerão pela fé. Enfim, vamos continuar. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé, como está em Efésios 2, 8
capítulo 3, 17. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Daí a glória ser de Deus na obra da salvação. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras, como está em Efésios 2, 8 ao 9. Em primeiro lugar, a eleição, ela enfatiza a verdade de que a iniciativa da salvação, em ocasionar a redenção do homem, é tomada por Deus e não pelo homem. Então, amados, Jesus ele expressou essa verdade nas palavras de João 15, versículo 16, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, quando ele diz: não foram vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Então, é óbvio, ninguém está dizendo o contrário disso, que a salvação é obra de Deus. A eleição é uma escolha divina. Em segundo lugar, a eleição ou a escolha de Deus não é arbitrária. Por isso que nós não acreditamos que Deus elege incondicionalmente, certo? Deus não elege condicionalmente, melhor dizendo. A eleição ou a escolha de Deus não é arbitrária, de forma que alguns sejam destinados à salvação e outros à perdição, sem levar em conta a disposição de cada indivíduo. Então, nós não cremos nisso. Porque o âmbito da salvação é a todos os homens, como a Bíblia copiosamente declara em João 3,16, mais uma vez, Romanos 10, versículo 13. Então, os eleitos, esses escolhidos por Deus, são constituídos não por decreto absoluto, mas por aceitação das condições do chamado de Deus. Então, a condição é crer pela fé na eficiência e na suficiência do sacrifício redentor de Cristo na cruz do Calvário. É simples, irmãos. A salvação é simples. Quem complica são os teólogos, mas a palavra de Deus ela é cristalina, como água, ela é pura, ela é simples de se entender. Até porque Deus quer que o homem venha à salvação, então ele não complicaria o caminho que conduz o homem à salvação. E o agente da salvação, é óbvio que é Cristo, como fala em Efésios 1:4. Nele fomos eleitos. Deus nos escolheu em Cristo. Logo, a escolha de Deus, ela não anula a cruz de Cristo. Daí, então, mais um aspecto para você entender que Deus não escolhe arbitrariamente, porque se Deus escolhesse arbitrariamente, não haveria necessidade de Cristo morrer, possibilitando a salvação a todos os homens, como Paulo fala lá em Timóteo. Então, a eleição ela não ocorre à parte da cruz, antes a inclui. Não somos salvos à parte de Cristo, de seu sacrifício vicário, mas através de sua morte substitutiva, que é um dos aspectos da doutrina soteriológica, a substituição. Éramos nós que era para estar na cruz, mas Jesus, por sua graça, veio, assumiu o nosso lugar e nos deu a paz, pagou a minha e a tua dívida, como está lá no profeta Isaías capítulo 53. A eleição é um fundamento e a raiz de todas as bênçãos subsequentes. Deus não nos escolheu em nós mesmos por méritos, mas em Cristo. Glória ao nome de Jesus por essa bendita salvação. Logo, sem Jesus não existe salvação. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é o acesso que nos conduz a Deus, a salvação eterna. Em segundo lugar, o fato de que somente os crentes foram escolhidos em Cristo antes do tempo ter começado, não significa que Cristo não tenha morrido por todos os seres humanos. Isso é muito importante. Agora, preste atenção nessa parte aqui, que Deus sabia exatamente quem haveria de crer. Por isso a presciência. Deus sabia de antemão quem haveria de crer, visto que ele conhece todas as coisas. Se nós disséssemos que Deus não saberia quem creria, de antemão nós anulamos a presciência e a onisciência de Deus. Mas Isaías 46, versículo 10 e Romanos 8, versículo 29, vou repetir para os irmãos pegarem, quem está com caneta e papel na mão. Isaías 46, 10 e Romanos 8, 29, vai nos mostrar isso, que Deus conhece todas as coisas de antemão. Aí Pedro, na primeira epístola dele, capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer que os crentes são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. E Paulo, em Romanos 8, 29, vai afirmar que aqueles que de antemão conheceu, também predestinou, e a gente vai fazer a exposição desse texto daqui a pouquinho. O que é isso, pastor? Calma, daqui a pouco a gente chega lá. Logo, a expiação é limitada, preste atenção, em sua aplicação.
correto? Nós concordamos que a expiação ela é limitada na sua aplicação, mas não é limitada na sua extensão. A salvação ela alcança todos aqueles que pela fé aceitam a Cristo e ela é eficiente na vida daqueles que se rendem ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É isso que nós acreditamos. Tudo bem, nós apontamos aqui quais os aspectos da eleição. Agora, qual o propósito então de Deus escolher o homem? Será que Deus escolhe o homem para o homem e a mulher ficar levianamente, uma vida desprovida de comunhão? Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que a eleição é com um propósito, com um objetivo. E o autor da lição aponta dois aspectos aí que eu juntei em um só. O primeiro subtópico e o segundo. O terceiro subtópico e o quarto, melhor dizendo, que é vida santa e irrepreensível é a nova vida dos eleitos. No tópico número 4. Então Deus nos escolhe com o propósito de que sejamos santos. Paulo ele vai enfatizar que a eleição tem finalidade específica. Novamente, recorrendo à leitura bíblica em classe, Efésios 1:4. Nele fomos escolhidos para sermos santos. Então, neste aspecto, o vocábulo grego para santidade ou santo, aí, hagios, que significa ser separado, cortado, implica intimidade e comunhão com Cristo. Ou seja, os aspectos daquele que são dos salvos refletem a glória de Cristo. É como se as pessoas olhassem para nós e vissem Cristo nas nossas ações e palavras, na nossa vida. É como um espelho que, de vez de refletir a nossa própria imagem, na verdade reflete a glória de Cristo. Isso é aspecto de pessoas que são salvas. Porque algumas pessoas falam assim, não, Deus me escolheu, eu sou escolhido. Mas levam uma vida totalmente contrária ao que Cristo viveria. Em segundo lugar, Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, a Bíblia vai dizer que Deus também nos escolhe para sermos separados. Que aí o termo usado é anomos, que significa ser irrepreensível. Então, primeiro vem a santidade, que é um aspecto interno, correto? Santidade, aspecto interno. Irrepreensibilidade, aspecto externo. Então, a obra interna de Cristo, internamente, reverbera no nosso aspecto externo. Então, porque sou santo, minha vida é totalmente diferente. Então, o evangelho não vem primeiramente para mudar a estética do homem, mas para mudar o homem internamente. Isso é um aspecto da conversão, que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É conversão. Conversão ali no grego é metanoia, meta e nous, mudança de mente. Ou seja, o evangelho entra através do auxílio do Espírito, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem é convencido, ele muda a sua mente, modo de pensar e de viver. Logo, é inevitavelmente que, sendo santificado, a nossa vida não mude, não tem como. Encontrou Cristo, tem o Espírito Santo, foi alcançado pela palavra, automaticamente você vai ter uma vida irrepreensível diante de Deus em primeira instância, que contempla todas as coisas. E em segundo lugar, diante dos homens. Colossenses 1, versículo 22, e isso eu quero ler com os irmãos, diz assim: agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de, perante ele, vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Então, esse é o aspecto da salvação de Cristo aplicada na vida do crente. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí na live aí, comenta, dá um glória a Deus, porque isso alegra o meu coração particularmente. Eu fico muito alegre porque, irmãos, para escolher uma pessoa como eu, somente um Deus infinitamente gracioso e glorioso. Amém? Espero que tenha sido bênção para os irmãos e os irmãos estejam compreendendo. O homem em Cristo pode ser irrepreensível. Isso aqui é um comentário do comentário Beacon. Ele diz assim: o homem em Cristo pode ser irrepreensível, não meramente pelos padrões humanos, mas diante daquele que é a testemunha de tudo que o homem faz, pensa e diz. Santo se refere à qualidade espiritual interior, ao passo que irrepreensíveis diz respeito à conduta exterior de vida. Porque a gente pode cair num fatalismo espiritual de religiosidade. Qual que é esse fatalismo então, Josué? É eu me vestir de uma espiritualidade
que faz com que eu seja aprovado diante dos homens. E que eu me esqueça de que, além dos homens, está um Deus vivo. Paulo, quando fala a Timóteo sobre o obreiro, ele diz assim: procura apresentar-te como obreiro aprovado diante de Deus e diante dos homens. Então, essa aprovação tem que passar primeiramente pelo crivo de Deus. E, drasticamente, tem muitas pessoas que são aprovados pelos homens, mas, infelizmente, são reprovados por Deus. Então, preocupe-se, em primeira instância, a agradar aquele que te chamou, aquele que te elegeu, aquele que te santificou. Amém? Muito bem. O segundo tópico da lição vai falar sobre predestinados para filhos. E aí a gente vai entrar nesse tema polêmico, que é predestinação. E aí eu preciso da sua atenção redobrada. Predestinação para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, eleição fala de escolha. A escolha é divina, óbvio. Predestinação fala de destino. Então, a escolha está em Cristo e a predestinação aponta para um destino final, que é a redenção daqueles que, obviamente, foram escolhidos em Cristo Jesus. Primeiro aspecto aí, predestinação. O termo grego aí, prorizo, traduzido como predestinar em Efésios 1:5, que é a leitura bíblica em classe, Efésios 1:5, que fala que ele nos predestinou para sermos filhos, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar de antemão. Então, a grosso modo, para a gente não ficar perdendo tempo e não complicar os irmãos, qualquer coisa eu vou deixar isso aqui à disposição dos irmãos. Os irmãos que tiverem interesse podem recorrer ao estudo completo aqui. Então, não vou entrar nos detalhes da palavra grega para não complicar os irmãos. E até porque também não temos tempo para isso. Mas, a grosso modo, predestinar significa ordenar de antemão, predeterminar. A eleição refere-se a pessoas, enquanto predestinação refere-se a propósitos. Vou repetir isso aqui. A eleição refere-se a pessoas. Deus escolhe pessoas de várias classes: grego, romano, judeu, japonês, chinês. Isso aqui fala de pessoas. Enquanto predestinação refere a propósitos. Com qual propósito? E aí eu gostaria de ler com os irmãos Romanos 8, que os calvinistas chamam de o pé de Aquiles dos arminianos. Né? Então, Romanos 8, 29 ao 30, diz assim a palavra de Deus. Se você tem sua Bíblia, abra aí. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então vamos apontar aqui alguns aspectos dessa passagem tão polêmica. Primeiro lugar, pré-conhecimento de Deus. Está aí no versículo 29. Aos que dantes conheceu. Ter conhecimento de antemão, pré-conhecimento, pré-ciência. Na eternidade passada, Deus previu aqueles que no tempo e no espaço creriam, irmãos, em Cristo pela graça e permaneceriam crendo em Cristo pela graça, e a estes Deus predeterminou para a salvação. Então, é isso que quer dizer a eleição em Cristo. Predestinação, como eu já disse, vem do termo grego, que significa determinar de antemão. E aí, nós precisamos pensar, então, em quem são esses predestinados. Pastor, eu estou preocupado agora. Como que eu sei se eu sou eleito? Como que eu sei se eu sou salvo? Porque eu não tenho certeza da salvação. Tem gente que diz isso, né? Eu não sei se eu sou salvo. Deus que sabe. Não, irmãos. Você tem que saber se você é salvo. Eu preciso saber se eu sou salvo. Então, vamos ver se a gente se enquadra no que Paulo fala lá em Efésios 1, versículo 11 e 12. Quem são os predestinados? Efésios 1, 11. Nele digo, no qual também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Então, quem são os predestinados? São aqueles que confiam em Cristo. A minha obra, as minhas ações,
não podem me dar acesso à salvação. Por isso que eu confio inteiramente na eficiência de Jesus Cristo, na suficiência do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, para você ter certeza da salvação, não perturbar o teu coração, ficar se desescabelando, porque as pessoas pensam assim: não, Deus me escolheu, aí eu pequei, Deus riscou meu nome do livro da vida. Eu me arrependi, Deus escreve meu nome lá de novo. Pequei de novo, Deus risca. Não, Deus não fica riscando e apagando o nome de ninguém. Há um processo. Porque se você peca e tem arrependimento, isso mostra que o Espírito Santo não se retirou de imediato. Ele continua convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Veja que Pedro negou a Cristo, mas Jesus não desistiu dele. Pedro foi reconciliado, foi restaurado. Assim é também comigo e com você. Sabe por que você está vendo essa palavra hoje, nessa manhã? É porque Deus, ele te ama. Sabe por que você está tendo acesso a esse conteúdo que essa igreja está compartilhando para os irmãos nesse decorrer da quarentena? Porque Deus tem uma obra na tua vida. Você não está preso dentro dessa igreja aqui e também Deus não está. Ele está te encontrando onde quer que você esteja. Aí falando ao teu coração, dizendo: descansa, porque não é pelo aquilo que você faz, é pelo que Cristo fez. Ele já fez tudo por nós. E inevitavelmente, essa graça que Paulo diz que nos constrange, obviamente vai nos levar a um nível de santidade maior. Entenda isso, queridos. Versículo 30, ainda de Romanos 8, Paulo diz que Deus chamou. Como Deus chama então? Em primeiro lugar, anote isso aí que isso é muito importante. A chamada interna. Deus chama o homem através do Espírito Santo, como está lá em João 16:8, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E também da chamada externa, que é a pregação da palavra de Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos 10, versículo 12 ao 14. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não ouve quem pregue? Então, ou seja, a chamada externa, que é a pregação da palavra, e à medida que o pregador, a pregadora, anuncia o evangelho para você, o Espírito Santo convence você do lado de dentro. Então, é a chamada externa, pregação da palavra, através de louvores também Deus chama, e a chamada interna, que é o Espírito Santo que te convence. Por isso que uma mesma pregação, em um mesmo culto, para uma série de pessoas diferentes, cada palavra é direcionada de forma diferente para cada coração. Tem gente que ouve a mesma pregação, mas Deus fala de uma forma para o Ronaldo, Deus fala diferente para o Josué, porque Deus, ele trabalha nesses dois aspectos, chamada externa e chamada interna. Tudo bem? E, bom, vamos prosseguir aí. Logo, essa predestinação vai nos deduzir como filhos de adoção. E se eu fosse você, eu dava glória a Deus, porque Deus nos adotou. E a adoção é justamente isso. Os irmãos entendem muito bem o que é a adoção. O Novo Testamento vai falar sobre a... Falta um minuto? Só um minuto. Deixa eu só ler esse aspecto aqui. Já faço a pergunta da irmã ali. Da irmã ou do irmão. Vamos lá. Filhos de adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Está lá em Romanos 8, 15, versículo 23. Capítulo 9, versículo 4. Gálatas 14, versículo 5, Efésios 1, 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Amém? Então, for responder a pergunta aqui, a gente já entra nos privilégios da adoção. Então, Paulo está usando de um aspecto aqui da cultura da época sobre a adoção. Interessante que essa palavra adoção aí vem de um termo chamado pátria postates, que é uma pessoa que se tornava filho adotivo, também se tornava participante da herança. Então nós não temos nada a ver com judeus. Apesar de alguns deixar a barba, a gente não tem nada a ver com judeu. Mas a gente é participante, nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé, como diz lá em Lucas capítulo 19, versículos... Enfim, está em Lucas 19, versículo me falha a memória. Porque todos aqueles que creem são filhos de Abraão. Então isso é adoção. Eu vou dar uma pausa aqui, abrir aspas, para fazer a pergunta do nosso irmão ali. Se eu conseguir responder, amém. Se não, o pastor Laércio responde na terça.
Pode fazer. Amém. Em paz do Senhor aí, pastor Josué, os nossos irmãos aí que estão acompanhando a live, né? Nosso irmão Wagner Rodrigues, ele tem uma pergunta aqui, pastor Josué. Ele diz assim: em qual momento de nossas vidas nosso nome é escrito no livro da vida? Pergunta boa. Pergunta boa. Paulo, a Bíblia não fala, como que é o nome do irmão? Wagner, seja bem-vindo. É uma benção a sua pergunta. Eu vou tentar responder aqui, porque eu sou limitado, tá bom? É uma pergunta muito boa. Pode incluir essa daí também para o pastor Laércio responder. Bom, a Bíblia ela não diz especificamente quando que Deus escreve. Até porque João, quando está na ilha de Patmos, ele está falando de um aspecto cultural de escolha. Por exemplo, ele está citando ali uma questão, por exemplo, quando um atleta ele era inscrito para concorrer a uma coroa de louro, e ele usa esse aspecto cultural para falar de escrever o novo nome no novo livro. Então tem vários aspectos culturais aí. Então a Bíblia ela não diz o momento exato em que o nosso nome é escrito no livro da vida. A Bíblia diz que Deus nos escolheu na eternidade presente. Lembrando, mais uma vez, que eu já falei aqui no início da aula, mas vamos repetir. O tempo que nós conhecemos como presente, passado e futuro é o Cronos, é o nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo eterno, que a nossa mente não consegue compreender. Pedro vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então não conseguimos compreender. Então, à medida que nós decorremos na história, passado, presente e futuro, tempo presente, humanidade, a eternidade de Deus é o eterno agora. Então, aquilo que aconteceu para nós há 2000 anos atrás, para Deus é recente, porque Deus vê todas as coisas numa mesma linha temporal. Então, para você se rendeu a Cristo há 1 ano atrás ou há 1 ano depois, pode ser o teu presente, mas para Deus é o tempo eterno. Então, o que a Bíblia diz é que Deus nos elegeu na eternidade, ou seja, num tempo eterno. Agora, momento específico, não sabemos. Eu não consigo te responder em tempo presente quando. Agora, o que nós podemos entender é que a cruz de Cristo possibilita a salvação de todos aqueles que pela fé creram. Daí a pergunta, então, como que os irmãos do Antigo Testamento alcançaram a salvação? Porque eles esperavam a salvação no aspecto futuro. Eles olhavam para o futuro, o Messias esperado. Hoje nós já passamos 2000 anos da história da redenção que se cumpriu lá no Gólgota. Então, os irmãos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, todo o Antigo Testamento olhavam para o aspecto futuro da salvação, o Messias que viria. A igreja, hoje no tempo presente, prega a mensagem voltando-se para o Cristo que já veio. Então veja que é o mesmo Salvador, é o mesmo meio, a graça também está presente no Antigo Testamento. Eles foram salvos porque esperavam no Messias que viria, e nós somos salvos no Messias que já veio. Então, passado e presente. E futuro, as pessoas que ainda serão alcançadas. Mas na eternidade, isso tudo é a mesma linha temporal. Então, assim como os que foram salvos no Antigo Testamento, os que são salvos no Novo Testamento, na era da igreja, foi por meio de Cristo Jesus. Mas o momento exato eu não posso te dizer, porque a Bíblia não diz em que momento nosso nome é escrito no livro da vida. O que eu posso dizer é isso. O meio da salvação do Antigo Testamento foi pelo Messias que viria. O tempo do Novo Testamento é pelo Cristo que já veio. Tá bom? Espero que o pastor Laércio consiga aprofundar. Espero ter sanado um pouco a sua dúvida aí, porque o negócio é uma pergunta muito boa e muito complicada. Tá bom? Então, pastor Laércio, se estiver vendo, aí pode responder, aprofundar, e eu vou procurar me aprofundar sobre essa questão aí, tá bom? Então, voltando aqui para os aspectos da adoção, filhos de adoção, e os irmãos podem continuar mandando perguntas aí, tá bom? Os privilégios da adoção. Então, em primeiro lugar, em que implica, qual o benefício da adoção no tempo presente? Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido sob mulher, nascido sob lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E novamente a gente até implementa aqui o que o nosso irmão estava perguntando. Na plenitude dos tempos. Então veja que Deus, na eternidade,
determinou um momento em que Cristo viria nascer. E foi naquele momento, para que se cumprisse a profecia. Deus estabeleceu dentro do tempo humano, nosso tempo, uma data específica, um momento específico para que o Cristo se encarnasse, cumprisse a sua obra e a sua missão. Assim também como está determinado o dia da volta de Cristo. Né? Por isso que Jesus fala assim, olha, nem os homens, nem os anjos, nem o Filho do Homem sabe o dia, mas o Pai que está no céu estabeleceu o dia em que ele há de voltar. Então, na nossa linha temporal tem um dia, uma data, uma hora específica em que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Voltando, então, em que implica a nossa adoção? No presente. Quais os benefícios de ser filho de Deus no presente? Em primeiro lugar, anote isso aí. Eu não vou ler a passagem, mas vou te dar a passagem bíblica para você ler. No tempo presente, irmãos, esse fato de sermos adotados nos dá o privilégio de sermos chamados família de Deus. Está lá em 1 João 3:1, Efésios 3, versículo 14 e 15, que é justamente isso que eu te falei, do pátria apostates, é nos introduzir na família do Senhor da casa. Então Deus pegou Josué lá no orfanato da vida, escravizado pelo diabo, pelo pecado. Ele me escolheu, pagou por mim, me levou para a sua casa. Mas ele não me leva para a sua casa como um escravo, ele me leva como filho. Ele me leva como filho, e como filho eu estou participando do privilégio do reino de Deus. Glória a Deus. O tempo já está se esgotando, então vamos correr. Segundo lugar, o que eu tenho como filho adotado de Deus aqui? O testemunho do Espírito Santo. Isso está lá em Romanos 8:15, Lucas 11, versículo 11 ao 13, que é o recebimento do Espírito Santo, em Romanos 8:16. E que coisa gloriosa, isso aqui você vai dar glória. Porque você é filho adotivo de Deus pela graça, Deus ele nos dá a correção. Olha que coisa gloriosa. A correção, isso aqui eu dou até risada porque Deus nos corrige, irmãos. Em Hebreus 12:8, e os versículos 6 a 11, vai dizer justamente isso. Que se somos filhos de Deus, estamos submetidos então à correção. E essa correção vem e gera transtorno, tristeza momentânea, mas no futuro produz fruto de glória. E aí algumas pessoas não gostam de ser corrigidos pela palavra de Deus, mas a Bíblia diz que aquele que está sem disciplina não é filho de Deus, mas é abastardo, é bastardo. Então, glorifique a Deus quando você ouvir uma palavra de repreensão, porque a Bíblia diz que Deus repreende a todos quanto Ele ama. E o aspecto dessa adoção no tempo futuro, pastor? Romanos 8:23. Vemos que os nossos privilégios quanto à adoção de filhos de Deus têm ainda um lado futuro. Quando ele diz assim, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso se dará na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja. E um outro versículo bíblico está em 1 João capítulo 3, versículo 1 ao 3, mas eu não vou ler por causa do tempo, eu preciso concluir aqui para os irmãos. Estamos chegando na conclusão. E terceiro tópico aqui, a sublimidade do propósito divino na redenção. Em primeiro lugar, predestinação, salvação e amor. O soberano Deus, amados, não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Onde está isso, pastor? Atos 17, versículo 30. Se a salvação é totalmente condicionada à graça de Deus e não à vontade da pessoa, como pode a livre escolha da pessoa ter qualquer parte da salvação? Você está me perguntando isso. Então, como que pode, pastor? A resposta a essa pergunta é encontrada numa distinção importante entre dois sentidos da palavra condição. Não há quaisquer condição para a adoção, para a doação da salvação por Deus. Ela é totalmente gratuita, isso é fato. Mas há uma condição, e uma somente, para mim e para você sermos salvos. É a fé salvadora autêntica. Não há absolutamente nada no ser humano, no Josué nem em você, que sirva de base para Deus nos salvar. Mas houve uma coisa em Deus, o quê? O amor, que veio ser a base da salvação do ser humano. Não foi por meio de qualquer mérito humano, mas somente por causa da graça em Deus que a salvação foi iniciada no ser humano. O ser humano não inicia a sua salvação. Romanos 3:11 diz isso. E não pode conseguir por força própria. Romanos 4:5.
mas ele pode e deve recebê-la. João 11, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A salvação é um ato incondicional da eleição de Deus. A fé do ser humano não é uma condição para Deus salvar, mas é para o homem receber a salvação de Cristo Jesus. Amém? Chegamos então na conclusão da nossa lição. E a conclusão aqui é a conclusão da nossa revistinha. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores desde a eternidade, segundo a sua presciência com Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinas estipuladas. Essa é a conclusão da nossa lição. Lembrando aos irmãos, mais uma vez, os irmãos que talvez tenham entrado no meio da live, você pode retornar depois, vai estar salvo aí no canal, também no canal do YouTube, a Assembleia de Deus Jardim Carvalho. Mais uma vez, eu estou insistindo em indicar esse livro aqui, do Norman Geisler, Eleitos Mais Livres. Vai falar sobre o calvinismo extremado, os 5 pontos do calvinismo. Vai falar também sobre o arminianismo extremado, os pontos do calvinismo e o equilíbrio. Vai citar pais da igreja que defenderam o livre-arbítrio, enfim, é um livro muito bom. Espero que essa aula tenha sido bênção para a sua vida. Quero agradecer a equipe aqui da Assembleia de Deus Jardim Carvalho, nosso irmão Ronaldo, cada um dos irmãos, e cada um dos irmãos que ficaram presentes nessa live. Que Deus em Cristo vos abençoe, que compartilharam, que mandaram o seu comentário. Eu gostaria de orar pelos irmãos, amém? Vamos orar, os irmãos tenham um ótimo domingo para a glória de Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos por mais uma aula, que o teu Espírito Santo venha, meu Deus, confirmar essa palavra no coração dos amados irmãos e irmãs, e que nós entendamos, meu Deus, a riqueza da salvação, o quão glorioso é, meu Deus, ser chamado teu filho, meu Deus, por meio da graça, mediante a fé ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nos dá equilíbrio emocional, intelectual e espiritual, meu Deus, que nós possamos estar com os pés no chão e com a mente no céu. Jesus, eu oro para que o Senhor nos dê graça para passarmos e enfrentarmos esse momento de pandemia, meu Deus, no Brasil e no mundo. Abençoa os nossos irmãos, cuida da casa dos nossos irmãos, dos empregos dos nossos irmãos, sustenta-nos, meu Deus, porque confiamos em Ti. E como Pedro diz, nós lançamos sobre Ti todas as nossas ansiedades e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Eu oro, Pai, a Ti em nome de Jesus e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima. Glória a Deus.